Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa última atividade do dia de hoje, a nossa palestra pública. O nosso dia teve início com o nosso café comunitário da Irmã Dulce, lá na cozinha da Irmã Dulce, um ambiente fraterno, muito alegre e de muita confraternização. E como de praxe, nós esclarecemos, mais uma vez, que as atividades do nosso centro, elas estão disponibilizadas nas redes sociais, nos canais que nós possuímos, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Essas nossas palestras aqui do dia de sábado, dos seminários aqui promovidos, elas estão disponibilizadas no canal no YouTube. É só digitar na pesquisa, no canal YouTube, palestra no singular, MA maiúsculo, separado, palestra, espaço, MA maiúsculo, e os nossos frequentadores, os simpatizantes da doutrina, eles terão acesso aqui a todas as palestras que ocorrem aqui no nosso centro. Elas estão lá disponibilizadas. Bom, então dando início à nossa atividade da noite de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão Gustavo para proferir a nossa prece inicial. Neste momento, vamos acalmar os nossos pensamentos, nos envolver com essa paz, respirar esta harmonia oferecida para a gente, essa oportunidade de mudança, de transformação do nosso espírito, que acontece a cada vez que elevamos o nosso pensamento, que encontramos Deus dentro de nós mesmos, das nossas emoções que transformam, dos nossos sentimentos cultivados na harmonia do trabalho com Jesus. Assim, Deus abençoa todos nós nesta noite, que vamos, neste momento, percorrer um caminho importante de autopercepção, através das palavras, das informações que chegam para nós, da nossa reflexão sobre a saúde do espírito, a saúde da alma. E vamos trabalhar assim com essas informações dentro de nós, para dia a dia, a cada momento da nossa vida, nos tornarmos uma pessoa melhor. É essa saúde do espírito. Procurarmos sempre fazer o bem. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite de aprendizado. Que assim seja. Bom, hoje nós temos a alegria de receber a nossa irmã Wina. Está correta aí a pronúncia, Wina? Eu sempre me atrapalho aí com o som aí do W aí, Estou sempre me atrapalhando. Se eu não aprendi até agora, acho que não aprendo mais, não. É a nossa irmã Wina Lages, que vai nos falar sobre esse tema aí projetado, saúde da alma. Então, com a palavra, a nossa irmã Wina Lages.
noite. Não sei se tá bom. Tá bom? Oi. Boa noite. Alô, alô. Alô? Pega esse. Alô, alô? Eu acho que também não, hein? Não, já. Ah, sim, agora foi. Agora tem dois. Tem muita coisa na mão aqui. Olá, boa noite. Uma alegria estarmos aqui no dia de hoje. Rogamos a espiritualidade amiga que nos auxilie naquilo que será dito, que também nos torne sensíveis a ouvirmos o que os nossos mentores, as nossas mentoras querem que a gente aprenda na noite de hoje, porque isso é um aprendizado para todos nós. Eu estou aqui tentando me colocar como uma intermediária e que é um momento também que eu aprendo. E quando a gente vai assistir uma palestra, né, como a espiritualidade, ela nos auxilia as orientações que eles buscam nos passar, que muitas vezes nós buscamos também, né? A gente pede orientação aos mentores e eles nos levam muitas vezes àquelas palestras que a gente diz, nossa, eu queria saber sobre isso. Então, que seja uma noite que a gente possa ter essa troca produtiva. E o tema trazido para a gente conversar é sobre a saúde da alma. Essa questão que ela envolve, né, muito além do corpo físico. Aqui nós vamos abordar... Apagou. Aqui nós vamos abordar, basicamente, 3 temas, subtemas, na verdade. A gente vai abordar os caminhos para a saúde, a bioenergia e o pensamento. Então, primeiramente, dentro dessa proposta dos caminhos da saúde, a gente vai trazer um conceito de saúde, né? Porque, para a gente pensar o que seria saúde, a gente propõe o conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença. Então, por esse conceito, a gente já percebe que a saúde vai muito além do nosso estado físico adoecido. A saúde, ela envolve o bem-estar mental, então ele vai envolver os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e ele vai envolver também o nosso bem-estar social, que é todo o nosso processo de envolvimento com as nossas relações, com o nosso entorno, a comunidade, a família, e também com a nossa solidão. É um processo também que ele se reflete nesse conceito, nesse relacionamento, né, no social. Então, nós já começamos a perceber que a saúde envolve, né, esse equilíbrio entre o corpo, a mente e as relações. A gente faz um pouco essa separação mais para efeito didático, mas, se a gente for pensar, não há separação entre o corpo, a mente e as nossas relações, o social, porque a gente o tempo todo se relaciona, vive em comunidade, e o corpo e a mente, eles estão o tempo todo conectados. Um envolve, né, reflete no outro. Inclusive, tem uma passagem do livro Missionários da Luz, que o instrutor Alexandre ele afirma para o André Luiz que o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, a gente percebe que está totalmente relacionado. Não dá para separar o que é alma e o que é corpo. E quando a gente pensa na saúde da alma, que tem toda essa relação com a nossa, todos
o social e o corpo físico, a gente vai pensar que essa saúde vai se refletir também na gente como espírito imortal. Porque aí a gente já começa a pensar, além do corpo físico, essa alma ela também vai viver relações, né, no plano espiritual. Ela também vai precisar ter uma saúde das emoções dela depois de desencarnada. Então, a gente começa a perceber que o sofrimento ele não é uma punição, ele é um mecanismo educativo para o espírito. Quando a gente começa a perceber o sofrimento dentro desse processo, que a gente poderia colocar no mal-estar, né? A gente vai começando a perceber que ele não é uma punição, ele não vem como uma forma de castigo, ele vem como um processo educativo. E quando a gente começa a perceber o sofrimento, essa doença da alma que se reflete no corpo, que se reflete no nosso entorno, como um processo educativo, até a forma de lidar com isso começa a modificar. Porque aí a gente passa a pensar nesse processo de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais prática e vivencial. A gente já não pensa mais em buscar isso como um processo ruim, mas muito pelo contrário, como uma oportunidade evolutiva, seja aqui, seja no plano espiritual. Então, tem uma passagem do livro Coragem, no capítulo 21, que ele vai falar das duas tristezas. Então, ele traz, há uma tristeza que é construtiva, que ela nos impulsiona à vida superior, ao trabalho da melhoria íntima. Mas há também a tristeza destrutiva, que veste de luto por dentro e espalha desânimo por onde passa. Por isso, observa a ti mesmo, para que te imunizes contra essa doença da alma. Aqui, a gente começa a pensar que, além da gente buscar uma alimentação equilibrada, para a gente cuidar do corpo, a gente começa a perceber que a gente precisa observar como que a gente lida com o sofrimento, com as dificuldades na nossa vida. Porque a gente pode vivenciar isso de forma destrutiva, onde ela vai acabar piorando o quadro, trazendo muito mais prejuízo, inclusive relacional, ou a gente pode viver isso de forma construtiva. Então, a proposta aqui é pensar como vivenciar isso. A proposta aqui é muito além de dizer como se fazer. É como a gente vai tomar consciência desse processo na nossa vida. Aqui é uma proposta do conhece-te a ti mesmo. É a gente se perceber nesses estados de sofrimento, sejam eles físico, mental ou relacional, para a gente perceber como buscar a saúde nesse processo, porque ele vai muito além, realmente, de uma receita. É um processo de consciência, é um processo para a gente buscar se perceber em tudo isso. E por que ele é tão importante? Porque quando a gente olha para esse lugar, tudo isso vai passar pelo pensamento. Vai passar por um lugar onde a gente se relaciona com o outro muito além do físico. A gente se relaciona através de comunicações energéticas. Aqui a gente vai chamar de bioenergia. Então, a bioenergia, eu trouxe como conceito que ela é uma força vital invisível que emana da criatura humana, responsável por influenciar diretamente as relações interpessoais e os estados de saúde e doença,
Captada pelo perispírito, essa energia pode renovar ou perturbar os centros vitais, dependendo da qualidade moral e emocional do indivíduo. Ela atua em níveis moleculares e celulares, é invisível aos olhos comuns, mas perceptível por suas influências físicas, emocionais e espirituais. E qual a importância disso? Porque várias vezes a gente chega, né, nos lugares e a gente consegue perceber quando aquilo está não tão legal. Então, o processo da saúde da alma, ela nos convida a nos percebermos como estamos pensando, como nós estamos sentindo, porque isso ele reflete primeiramente no nosso corpo. Então, se cultivamos culpa, ressentimento, mágoa, o primeiro lugar que essa energia vai se manifestar é no nosso corpo físico. E do nosso corpo físico, ela também vai emanar por o nosso entorno. E muitas vezes é onde causam, né, os desequilíbrios, inclusive dentro da família. Então, a consciência desta emanação, desta energia, ela é de extrema importância, porque nós podemos trabalhar essa energia para a saúde. Então, a proposta é pensarmos como nós estamos trabalhando a nossa energia, como essa bioenergia está sendo manifestada. Ela é tão importante que tem uma passagem no livro também, Missionários da Luz, onde o André Luiz está descrevendo uma reunião. E aí ele começa a narrar como que estão os trabalhadores encarnados e os trabalhadores desencarnados nessa reunião. Está bem na página 9, no livro Missionários da Luz. E ele fala assim: grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros, o tanto que eles emanavam, dos corpos físicos, e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava aos círculos humanos. Só um pouquinho. As energias casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém para os infelizes e extremamente apegados ainda à sensação. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas da possibilidade além da matéria grosseira. Então, essa bioenergia, ela vai emanar, e ela vai depender da qualidade da manifestação do ser. Então, ela é extremamente importante para a saúde. Esse lembrar, que a maioria aqui já conhece, né? Então, a gente lembrar disso quando estivermos envolvidos em pensamentos ainda grosseiros, de revolta, de dor, que eles acontecem. A gente não está negando o sofrimento, mas a gente para aqui e pensa quanto tempo a gente passa dentro dessas emanações. Quanto tempo a gente cultiva isso em nossa vida? Tem um seriado no Netflix que chama Headspace, de meditação guiada.
Lá tem uma das meditações que é em bondade amorosa, que é, inclusive, uma meditação particularmente que eu gosto muito. Nesse episódio, ele conta a história de uma senhora que ela teve, aos 20 anos, um casamento, e esse casamento foi conturbado e ela acabou se separando aos 20 anos. E ela tinha começado a meditar aos 70. E ela narra que, depois de fazer meditação em bondade amorosa, ela tinha conseguido, depois de 40 anos, passar um dia sem lembrar do ex-marido. Então, ela passou 40 anos da vida dela guardando essa mágoa. E essa mágoa pesa extremamente no corpo dela, na alma dela. E aí a gente pode ir mais além. Quem já teve a oportunidade de, em algum livro ou numa mediúnica, ter contato com espíritos que ainda estavam ali aprisionados por séculos, às vezes por milênios. Então, a gente começa aqui, por isso que é um processo de consciência, é da gente se olhar e perceber o que a gente está emanando. Quanto tempo que a gente se demora nesses lugares, que eles vão pesando na nossa estrutura, seja física, seja mental ou relacional, porque isso vai pesar, isso vai trazer um gasto. E aí, esse é o momento da gente trazer o pensamento, porque ele vai ser o maior condutor dessa bioenergia. Então, o pensamento, ele canaliza e direciona a bioenergia, podendo utilizá-la para o equilíbrio e a cura, ou para a desarmonia e a doença. Então, o processo de saúde, ela vai nos convidar a pensar como nós estamos pensando. Ele vai nos convidar a olhar como que a gente está direcionando essa energia. A gente pode fazê-la de forma consciente. Porque muitas vezes a gente começa as coisas sem dar conta daquilo, sem saber direito o que fazer. Tem uma música do Djavan que eu gosto muito, que ele diz que é o não ter e ter que ter para dar. Então, às vezes, a gente vai no não ter e vai ter que dar conta de dar, como uma forma consciente, até que um dia a gente faça isso de uma forma muito mais tranquila. E aqui, de forma alguma, é para a gente negar a raiva, a dor. Não é, mas é para a gente pensar quanto tempo a gente vai ficar nesse lugar. Porque aí é um processo de escolha. A gente vai cair, mas quanto tempo a gente vai demorar para levantar? Quanto tempo a gente vai... Como que a gente vai ressignificar esse lugar? Esse lugar, ele vai ficar como um sofrimento, ou ele pode se tornar um lugar de aprendizado, um lugar onde ele pode ser muito mais construtivo. Então, aqui, a gente não quer propor os 7 caminhos para ser feliz, nem uma fórmula, mas para a gente pensar isso aqui, né, de forma mais prática. E, claro, a gente pode sugerir outras, como eu diria, sugerir, né, como fazer isso de outra forma. Aqui, como proposta para se tornar prático, esse caminho para a saúde, para a gente pensar como a gente vai ter uma vida mais saudável, seja aqui, ainda encarnados, ou no plano espiritual, a gente traz, observe o pensamento. A saúde depende da sintonia entre o pensamento saudável, a visualização da saúde e comprometimento com atitudes elevadas, pois a mente direciona a bioenergia que fortalece ou enfraquece o organismo. Então, a gente pode começar a se visualizar mais saudável. Visualizar, especialmente quando ela tem relação com o nosso corpo físico,
visualizar como que seria essa saúde. Mas visualizar também, pensar, né, ter pensamentos mais saudáveis. E ainda atitudes, o comprometimento com atitudes elevadas. A gente, às vezes, passa um processo na nossa vida que a gente deixa de ter alguns projetos ou sonhos. Aqui é extremamente importante a gente se perguntar o que a gente tem sonhado. Quais os projetos que eu tenho para a minha vida? E aí, pensar também na minha vida como ser imortal. Algumas coisas eu posso começar a pensar, me comprometer nessa vida, mas elas só vão, às vezes, render frutos depois de desencarnado. Então, quais projetos a gente tem para realizar? Porque a gente precisa dessa capacidade de sonhar. A gente precisa desse comprometimento com coisas mais elevadas para a gente poder ter uma vida saudável, para a gente poder ter uma alma saudável. E aí, a gente pensa, quando a gente era criança, o que a gente sonhava em fazer? A gente tinha muito mais capacidade de sonhar, de criar projetos, às vezes, do que a gente tem já no meio da vida, já adulto. Então, o que eu tenho programado? A saúde, ela demanda a gente se olhar e pensar, quais são os projetos que eu tenho? Eu só estou vivendo a vida, um dia de cada vez, acordo e levanto. Eu tinha uma amiga que ela terminava de trabalhar, ela dizia assim, mais um dia para a minha aposentadoria. Então, ela estava trabalhando só para se aposentar. Então, é isso que a gente quer para a nossa vida? E é preciso sonhar, a gente precisa resgatar essa capacidade. E, muitas vezes, não realiza fácil. Um dia foi interessante, fui fazer um mestrado, já mais velha, aqui na UNB. Na época, o meu filho tinha 7 anos. E foi muito interessante, porque era muito difícil aquilo. Eu trabalhava o dia inteiro, e à noite eu tinha aula. E várias vezes eu fui para a aula com ele, para conseguir, né, fazer o mestrado. E aí, às vezes, eu ficava mentalmente reclamando daquilo, né? E aí, um dia, eu voltando da aula, o meu filho, do nada, ele virou para mim e perguntou assim, o que você queria ser quando você era criança? Aí, muito tempo que eu não pensava nisso, eu falei, eu já quis ser pediatra, que eu gostava de criança, eu já pensei em ser escritora. E, mais tarde, o meu sonho era estudar na UNB. Aí eu me toquei que eu estava voltando da UNB, eu estava estudando na UNB. Então, eu disse, nossa, eu estudo na UNB, eu não tinha me tocado disso. Então, algo que eu tinha sonhado lá atrás, quase 30 anos depois eu estava realizando. E eu nem me lembrava disso. Mas eu sonhei e aquilo se realizou. Então, para a gente ver que, às vezes, a gente está vivendo hoje uma coisa que a gente sonhou ontem, e a gente nem percebe. E eu gostaria também de trazer o pensar, esse comprometimento, para quem vive uma vida, um relacionamento, de buscar também projetos comuns, que eles, claro, tenham toda uma relação com o coletivo, porque agora a gente já pode pensar nisso também, né? O quanto que eu quero para mim, que isso vai se refletir no coletivo, que vai ser bom para toda a coletividade. E aí, como casal, o que a gente tem planejado para executar juntos? Quais são os nossos projetos em comum? Porque isso aproxima, isso traz, né, uma maior intimidade. Todo mundo sabe que o meu marido está aqui, né? E a gente começou a pensar vários projetos. O que a gente ia executar juntos? E muita confusão de horário. A gente conseguiu um horário, 6h da manhã. E aí a gente faz diariamente uma prece e uma irradiação. E, no começo, foi super difícil. Eu sou uma pessoa bem noturna, então acordar cedo é super complicado. Então, várias vezes eu começava as preces e dormia. É impressionante, né? A gente começa a rezar, eu, pelo menos, começava a rezar, eu dormia. Agora, com o tempo, eu já consigo passar a irradiação acordada. A gente até brincava, né?
se eu não estava obsediada, que tudo a gente bota a culpa no obsessor, né? Mas não, era sono mesmo, de manhã fazer isso. E foi um processo muito legal, foi um processo de muito crescimento. É um processo que deixa a gente mais próximo ali, todas as manhãs juntos. Então, é importante a gente pensar o que a gente tem de projeto em comum para realizar. E, às vezes, a gente não vai realizar ele todo nessa vida, mas a gente tem, né, como espíritos imortais, a capacidade de realizar também no plano espiritual. Mas a gente precisa manter essa capacidade, esse comprometimento com ações elevadas, pensar a saúde, porque isso traz um processo muito mais saudável. A gente traz também como proposta manter sintonia mental com a fonte do poder. A gente não tem como ter saúde se a gente não busca essa sintonia. Porque Deus, Ele é o caminho para a felicidade e a paz. Tem um sábio que ele disse que quando Deus é o meio para se viver, a gente vive o materialismo. Quando a vida é um meio para Deus, a gente vive a espiritualidade. Então, essa busca de trazer Deus, essa conexão muito mais profunda, Ele sendo o objetivo, Ele sendo... O que a gente faz, né, na vida, nesse lugar, para ter essa conexão com Deus? Muito além de um momento, mas a gente buscar viver essa vida em sintonia com Deus. E aí, realmente, colocar a prece, a meditação, mas também os bons sentimentos. A gente buscar cultivar os pensamentos elevados, porque sempre que a gente se coloca nessa conexão, o divino ele se manifesta em nossa vida. Sobre a prece, inclusive, tem uma passagem bem legal aqui, do André Luiz, também no livro Missionários da Luz, que o Alexandre está explicando para o André Luiz. Não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece é o movimento, não o movimento mecânico dos lábios, nem a repetição, é a vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores dentro da realização. O espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, a gente se colocar realmente de forma efetiva e movimentar essa energia, essa vibração, essa conexão com o divino, inclusive em prol de toda a comunidade, a gente vai conseguir realizações muito importantes para a nossa saúde e para a saúde do nosso entorno, da nossa família, do nosso ambiente, da nossa comunidade. Esse caminho para a saúde, ele demanda essa conexão. E essa conexão como a vida, muito além de algo que seja mecânico, é algo que ele é muito profundo e individual. É quando a gente se coloca como filhos para receber. Jesus, ele fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. É buscar o colo, o amparo, é buscar estar conectado dentro desse processo de saúde.
que muitas vezes a gente busca quando a gente não está bem, quando a gente está em desequilíbrio. Mas Ele é o equilíbrio, Ele é esse amparo, Ele é a força, Ele que nos eleva. Ah, mas eu não tenho todo esse amor, mas Ele tem. Então a gente se coloca intercâmbio, a gente deixa que o amor dele nos atravesse, deixa que ele se manifeste através da nossa vida, do nosso sentimento, porque ele é a fonte de amor. Então a gente caminhar para Deus, que Ele vai reger todas as nossas relações. Tem um escritor que eu gosto muito que ele fala que a relação com Deus, ela vai mostrar todas as nossas relações como elas se manifestam. Então, quando a gente confia em Deus, a gente tem a capacidade maior de confiar no outro. Quando a gente tem fé, a gente passa pelos momentos de dificuldade, mas a gente passa pelos momentos muito mais confiante na solução, muito mais confiantes no propósito, na finalidade daquilo que a gente está vivendo. Eu estou lendo o livro da biografia da Santa Teresa d'Ávila, e aí ela fala muito de São José como o intermediário. Ela é bem devota de São José. E é muito bonito que ela coloca lá que tudo que ela pediu a São José, ele concedeu. Inclusive, o que ela pediu torto, ele arrumou para o bem dela. Então, eu achei muito bonito, porque ela não, em momento algum, ela pensou, ele não realizou, ele realizou. Só que ele arrumou. Estava torto, ele arrumou, que foi para o bem dela. Então, como que a gente tem vivido essa relação? A gente está realmente vivendo essa relação de forma íntima? A gente realmente está se colocando disponível e conectado? Porque isso é a nossa fonte de saúde. E ela é uma fonte de saúde que ela vai passar além do corpo físico. Manter-se alinhado com Deus fortalece a saúde, o bem-estar e o propósito de vida. A gente traz ainda como proposta prática para viver a saúde da alma, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. A saúde integral depende do equilíbrio entre descanso, alimentação, higiene e organização, pois corpo e mente precisam de harmonia para a recuperação e a evolução espiritual. Muitas vezes a gente pensa que está triste e a gente está mais cansado. Às vezes a gente está com raiva e às vezes a gente está cansado. Então, a vida, às vezes a gente fica muito como cuidador. E tem um livro que é bem interessante, ela pergunta, quem cuida do cuidador? Então, em qualquer lugar, posição que a gente esteja, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. Às vezes a gente cuida da alimentação de todo mundo, menos a nossa. E a alimentação, às vezes, ela nem precisa de muitas coisas. Mas ela precisa de uma consciência do que a gente está comendo, para que a gente está comendo, se aquilo vai ser saudável para a gente naquele momento ou não. Também é importante a higiene, o cuidado, né, da gente se cuidar. E se cuidar passa pelo auto-amor, que ele vai muito além da vaidade. O auto-amor, ele é um lugar onde eu me vejo e me acolho com carinho. Quantas vezes a gente se olha no espelho, a gente só busca defeito. A gente olha e já diz, meu Deus, eu estou gorda hoje. A gente olha e vê, nossa, apareceu uma mancha nova que eu não tinha nem visto. Quantas vezes esse lugar a gente percebe que a gente não cultiva o nosso auto-amor? Então, a gente
perceber como os nossos pensamentos, como a gente tem se visto e como que isso tem refletido no nosso cuidado conosco, ele é de fundamental importância. Porque é isso, não tem receita. Cada um vai precisar se perceber o quanto que está sendo crítico ou descuidado, para que passe a adotar uma postura que vai ajudá-lo a ter saúde. E isso é importante para a gente como espírito imortal. Não é uma questão de cuidado só com o corpo físico. Porque a forma como a gente se cuida, a gente se vê, os nossos pensamentos, muitas vezes, depreciativos, que eles refletem, às vezes, com uma falta de cuidado, que parece pouca coisa, mas ele está mostrando como que a gente está cuidando da gente mesmo. E, como quarto convite à saúde, a gente pensa na canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. A saúde é um processo que envolve conexão com o amor divino e compromisso com o bem. Como que a gente percebe o nosso entorno e a gente mesmo? Às vezes, a gente, no dia a dia, acaba pensando mais em coisas ruins, destrutivas, julgadoras, e do que a gente buscar naqueles processos, naquelas situações, cultivar deliberadamente, de forma consciente, um pensamento que ele esteja voltado para o amor, um pensamento que esteja voltado para a paz, e se colocar como agentes, manifestando isso, né? Quando a gente se colocar, não tem as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe? Que bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça. Então, são essas bem-aventuranças que passam pela forma que estamos pensando. E nós estamos nos colocando como pacificadores. Às vezes, nos conflitos que acontecem no nosso entorno, até a gente não expressa. Até, às vezes, a gente consegue ficar calada, né? Mas a gente está pensando, remoendo, trazendo, muitas vezes, para aquela situação, a nossa energia, que pesa. E aí, aqui é um convite a tentarmos nos colocar como canais de amor, de compaixão, de justiça e de paz, e também de equanimidade. A gente começar a conseguir entrar em estados de equilíbrio, onde a gente também não oscila tanto. A gente não fica nem tão feliz, nem tão triste, mas a gente começa a perceber aquilo de uma forma mais serena. Por que é um convite? Porque esses estados, eles são estados saudáveis. E se a gente não se perceber, se a gente não buscar esse caminho, a gente sabe que, no estado que a gente estiver desencarnado, é muito mais difícil a gente disfarçar. Porque ali os espíritos se comunicam por pensamento. E aí a gente acaba se afinizando com espíritos que tenham a mesma linha de pensamento que a gente. Então, a saúde, ela depende dessa busca por essas manifestações. Muitas vezes não é fácil. E muitas vezes a gente fica algum tempo nesse estado, remoendo. E, às vezes, a gente até compartilha, a gente busca essas informações no noticiário, mas que a gente também busque na vida, nos livros, nas conversas, nos grupos, canalizar
o amor, canalizar a paz, porque a gente precisa, né, nesse momento, vivenciar essa experiência, para que a gente consiga, nesse processo de regeneração planetária, a gente começar a viver um pouco de paz no planeta, nas nossas relações e também, especialmente, na nossa mente, que muitas vezes acaba impedindo, às vezes, a gente de dormir bem, de descansar, de se relacionar, porque a gente esquece de cultivar e de se tornar uma manifestação no mundo do amor, da paz, da justiça. A equanimidade e a paz são estados conquistados pela disciplina emocional e espiritual. Então, ainda no estado que estamos, a gente vai ter de fazer isso de forma intencional. Se colocar, se perceber como nós estamos canalizando essas energias e buscar mudar essa canalização. E alterar a forma que estamos pensando e emanando para o mundo. Então, como proposta, para a gente vivenciar isso de uma forma mais prática, por alguns minutos, eu vou propor uma visualização, que é uma meditação guiada, da gente relaxar, buscar acalmar os pensamentos. Quem ficar confortável de olho aberto, pode fixar em algum ponto específico. Comece a visualizar na sua mente um lindo pôr do sol. Olhe esse pôr do sol em todos os seus detalhes. As cores que o sol emana. Perceba o vento que sopra, o calor que ainda dá para sentir do sol se pondo. Expire e inspire suavemente. Vai relaxando o corpo e a mente. E olhando esse pôr do sol, em todos os detalhes, você começa a sentir uma presença divina e amorosa que se aproxima e que preenche todo o ambiente. Conecte-se com essa força, com esta energia amorosa que se aproxima. Perceba-se conectada com todo ao seu redor, com este amor que transborda e que envolve todo o seu ser. E você começa a dar graça por toda a criação. Veja em sua tela mental tudo que é de belo no mundo, a grandeza de Deus em toda a criação. Nesse instante de imensa gratidão por todas as dádivas que nos cercam. Sinta a presença do Cristo que se manifesta em toda essa beleza. E rogando a Deus, peça, Senhor, fazei que eu procure mais perdoar,
Fazei que eu procure mais amar. Fazei com que eu procure mais compreender. E sentindo essas palavras na alma, perceba que elas formam sementes de luz em seu corpo. Visualize essas sementes de luz em seu corpo. Envolvido em paz, em amor. Você percebe que essa luz começa a se expandir. E esse amor se expande e envolve a sua casa. Veja essa luz entrando por cada cômodo, envolvendo todos os seres que lá estiverem, encarnados e desencarnados, levando paz, harmonia, enchendo de luz a sua casa. Perceba que essa luz se expande e ela envolve a sua família. Todos aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes, aqueles que já desencarnaram. Expanda essa luz de amor, de paz, de compreensão por todos os seus familiares. E essa luz se une e se expande ainda mais. E ela envolve toda a cidade. Veja a cidade se iluminando. A luz entrando nos hospitais, nas escolas, nas ruas, nos lares. Levando esperança, amor, união, fraternidade. E essa luz se expande ainda mais, envolve todo o país. Veja o país se iluminando, se enchendo de paz e harmonia. E ela atravessa as fronteiras e envolve todo o planeta. Perceba cada ser se iluminar como um ponto de amor, de esperança, de fraternidade. Os seres se unindo nessa luz. E essa luz, ela passa o planeta e vai limpando toda a energia que envolve o planeta Terra, abrindo pontos luminosos. Você percebe que você faz parte dessa luz. Se veja mentalmente conectado a todos os seres, iluminado. Perceba que você se torna um canal de amor e paz, sentindo o Cristo que o ampara e acolhe. Trazendo essa luz que vai ficar brilhando em seu coração. Você pode ir retornando tranquilamente, trazendo consciência para esse momento. Sabendo que brilha em você essa luz, que carregamos em nós a centelha divina.
carregamos em nós Deus de amor, de acolhimento, de fraternidade. Que possamos ser elementos de paz no mundo, que possamos vivenciar o amor e levar o amor para o mundo, que possamos estar conectados a Deus, esta fonte infinita de amor que nos ampara sempre, que possamos viver a saúde e ir com essa saúde onde quer que estejamos. Que possamos viver a paz e a harmonia e cultivar projetos que possam beneficiar a nós mesmos e a comunidade. Agradecendo a oportunidade do dia de hoje. Agradecendo a conversa que aqui tivemos. Aí vocês podem ir retornando. Pedindo a Deus que nos ilumine e que a gente possa voltar em paz e harmonia. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à nossa irmã Wina, pela mensagem da noite de hoje, pelas reflexões, por esse chamamento, né, esse alerta, para que não nos deixemos conduzir por pensamentos, palavras e obras que possam nos desviar do nosso projeto reencarnatório, aquelas atribuições que nós assumimos quando aqui reencarnamos, né? Que Jesus nos fortaleça, nos dê ânimo para enfrentarmos as necessárias provas, né, que necessitamos, as experiências que necessitamos vivenciar para a nossa evolução. Muito obrigado, querida irmã, muito obrigado aí pela presença de todos. Nós vamos passar então agora para a nossa segunda parte, né, o nosso passe. Aí nós já começamos a convidar os nossos irmãos, os médios da casa, né, para a Câmara de Passe. Mas registramos aqui ainda, né, em tempo, que no próximo dia 12 de julho nós teremos aqui a nossa festa junina e as nossas atividades começarão a partir das 18 horas. Então, contamos aí com a presença de todos que puderem prestigiar esse nosso evento, divulgar esse nosso evento, e mais que isso, aqueles que quiserem também ombrear conosco aí nos trabalhos das festividades, né, no trabalho das barracas, que sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe. Vamos então para a nossa segunda parte, o nosso passe. Nós convidamos os nossos irmãos médios para nos auxiliar na Câmara de Passe. Uma boa noite a todos.